Brasil, principalmente, muitas pessoas andam engordando por conta dessa rotina estressante. A gente come demais, não tem tempo para absolutamente nada e você não tem aquele tempo para parar para se alimentar da forma certa. Então vamos bater um papinho sobre isso com a Gislene Rocha, que é nutricionista. Olá. Da beijinho aqui, bem-vinda de novo. Eu que agradeço. Hoje você não veio preparar a receitinha, não. Hoje conversar, falar de emagrecimento. Fica à vontade, a gente gosta desse assunto. Eu até quero começar falando, fiz a abertura, não sei se você viu, falando assim, quando a gente fala em dieta, as pessoas falam, não, eu vou ficar sem comer horas, eu vou sofrer, eu não vou poder comer o que eu quero. Vamos já começar a desmistificar isso. Isso não existe, não é verdadeiro. Olha, isso é importantíssimo. Isso tem até uma pergunta que eu vou fazer para o pessoal em casa, se alguém sabe a diferença entre regime, dieta e educação alimentar. Qual a diferença dos três? Regime, Marisa, é aquela coisa que você não pode comer nada. Sabe aquela coisa que você parece que fica com água, alface e gelo? Regime militar. Regime militar, olha o nome, regime, aquela coisa muito, muito difícil. Agressiva. Dieta já é aquela coisa meio pré-estabelecida. Então hoje eu falo que você vai comer brócolis com purê de batata e frango. Então, é uma coisa meio cardápio, meio pré-estabelecido. O que acontece com isso também? Não funciona. Por quê? Porque a pessoa não a consegue seguir a longo prazo. Ela não faz uma mudança de comportamento. Ela fica dependente daquela orientação para saber o que ela vai comer. E muitas vezes, na maioria das vezes, não atinge eu não vou comer isso, eu não gosto, eu não quero, eu não encontrei, eu não cozinhei. Educação alimentar é o que eu acredito, o que eu pratico, o que eu passo na minha experiência de 15 anos de trabalho como nutricionista, clínica, a parte de obesidade, que é o equilíbrio. Essa restrição, na realidade, as pessoas acabam impondo isso. Eu vou fazer isso porque eu quero. Mas não precisa ser drástico. Não. Pensando tudo numa questão de equilíbrio, porque a gente tem tudo ali na mão. Que eu sempre falo, as frutas, os legumes, as verduras. Eu não gosto. A gente tem que reprogramar o paladar, que eu sempre falo. E é bom a gente pensar nisso. Perfeito. Né? Agora, o primeiro passo, que é muito complicado. A pessoa tem que diferenciar a dieta. Não tem nada a ver em passar fome. Ponto. Isso não é. Você vai comer o que você quiser, mas ponderando, né? Tomando cuidado. Sim. Não é? Eu acredito e falo o seguinte, que existem 3 pilares na educação alimentar. Quais são? Que é quantidade, qualidade e frequência alimentar. Isso. Então, tudo depende do quanto você come, de como a qualidade desse alimento, como ele é preparado, o que ele tem de nutrição e a frequência com que você come. Então, por exemplo, não tem nada de errado você comer um chocolate, comer uma pizza, comer um fast food, mas isso não pode ser hábito. Isso não pode ser o seu hábito, isso não pode ser a maioria. Então, a educação alimentar, ela é baseada em 3 pilares. Quantidade, quanto eu como, a qualidade, como esse alimento é preparado, o que ele fornece e a frequência. Isso é mais importante, é disso que nós estamos falando hoje. Eu vi que você trouxe aqui uma demonstração de gordura, é feio de ver e dá medo só de imaginar que esse negócio todo aí tem dentro da gente, é um problema, né? Olha aqui. Vamos lá. Primeiro, eu quero fazer uma pergunta para você também. Quanto você acha que pesa essa peça? Isso daí, na verdade, isso aqui é uma gordura, é uma cópia humana. Tá? É de plástico, mas ela é uma cópia humana. Agora não fique. Tá bom. Mas ela representa a gordura, né, das partes do corpo. Imagina isso aqui. Quanto você acha que pesa? Olha, eu sou ruim para calcular isso aqui, mas não tem nunca 1 quilo, nunca. 500 gramas. 500 gramas. Então, imagina só, quando a gente diz que uma pessoa emagreceu ou ela engordou 500 gramas, gente, é um volume disso. Para vocês terem uma referência, olha, vou pegar uma frutinha só para comparar o volume. Então, 500 gramas não é pouco, gente. Então, quando você reduz de uma forma saudável, usando a educação alimentar, 500 gramas de gordura é esse volume. É uma peça dessa que saiu do seu corpo como um todo. Nossa, a gente recebeu uma convidada que perdeu 33 quilos. Gente, você imagina, ela foi mais de 32 peças dessa. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Gordura, é muita. E a gordura é densa. Você vê que ela para fazer a passagem, por isso das doenças. Porque quando você tem a
parte, imitando aqui a parte sanguínea e tudo mais. Então, para você atravessar isso com oxigênio, com nutrientes, é muito difícil. Por isso que é tão importante essa educação alimentar, tem que ser algo que você continue. Você falou em 500 gramas aqui, mais ou menos. Que alimento que eu posso comer aí diariamente que equivale a essa quantidade de gordura aqui, que acaba gerando isso? Tá, vamos entender. O que acontece no alimento, a gente fala que vai além das calorias. Educação alimentar vai além das calorias. Então, não é aquela continha, isso aqui tem tantas calorias, vai me liberar isso. A gente sabe que para a pessoa engordar ou emagrecer, ela precisa reduzir 7.000 calorias do seu metabolismo. Isso tem que ser um profissional, no caso nós nutricionistas, que calculamos para a pessoa. Mas suponhamos o quê? Quando você tem uma variação de alimentos, como nós colocamos aqui, as frutas, o grupo, né, representando as frutas, as proteínas, os carboidratos, o equilíbrio dessa alimentação, que aí é uma coisa também personalizada, a gente pode fazer um outro quadro, mas o que acontece? Isso daqui vai ser de forma saudável, então não vai aumentar a quantidade. Agora vamos supor que eu pegue e coma tudo isso de pão no dia. Não, tá? aí não. Vamos pegar, que eu pegue 2, 4, são 6 fatias. O ideal seria eu consumir 2. No máximo 4 quando é criança, fracionada no dia. E eu coma tudo isso. O que vai acontecer? Eu vou estar alimentando quem? A minha célula de gordura. Então, nesse caso, eu vou aumentar uma parte dessa. E aí, conforme eu vou aumentando o consumo, eu vou alimentando essa gordura. Então, na verdade, não existe um alimento que é ruim, nem um alimento que é bom. É o excesso. Depende de como você utiliza. Então, não é um alimento, a gente tem que olhar muito, Marisa, para o nosso histórico. Se eu estou acima do peso, eu vou comer algo em excesso, mesmo que saudável, eu vou contribuir para esse ganho. Entendi. Então, por exemplo, 2 fatias de pão seria um ideal. Se eu consumo 4 e eu não gastei isso, o que vai acontecer? Eu vou aumentar um pedacinho disso. Eu vou alimentar essa gordura que já existe. Então, toda vez que você não queima aquela caloria, você está alimentando a gordura que já tem. Porque o nosso corpo, assim, ele não tem como transbordar. Se você excede na gasolina do seu carro, derrama. Não é? Se você vai pegar um copo e vai colocar mais do que cabe aqui, derrama. Tudo. O nosso corpo não transborda. Então, o que o nosso corpo faz? Ele pega todo o excesso alimentar que você não consumiu naquele dia e transforma em quê? Em gordura. E deixa estocado nisso. Nossa, isso é horrível. Só que nós temos... é bom saber. É bom saber, e isso aqui é muito legal, porque a pessoa tem uma noção que às vezes ela acha que é pouco que ela emagrece. Agora, voltando, porque tem muita gente que não gosta de salada, não gosta de legumes nenhum. Eu gosto de fazer frito mesmo, o meu franguinho, a minha carne. Como que a gente faz para ajudar essas pessoas? Olha, na verdade, assim, não tem mágica, existe um equilíbrio que o corpo precisa. Então, aquela pessoa que não come nenhum vegetal, eu até falo, mas nenhum. Porque você não precisa comer nada, mas algum precisa. O que acontece? Então, nesse caso, a gente sugere o quê? Disfarçar. Então, cozinhar, como, por exemplo, fazer um suco, colocar numa carne, colocar numa sopa, incrementar esses alimentos, colocar eles junto com outros para disfarçar o sabor. Você sempre vai estar perdendo. Eu não posso dizer que você comer uma fruta, o que acontece? Completamente diferente. A fibra, a função nutricional da fruta, ela tem uma fibra que vai grudar na gordura e vai sair pelas fezes. Então, isso também é um modo de estar eliminando. Quando você não come a fruta natural, ou legumes, o que seja, que você adicione um suco, uma sopa, outra coisa, você também tem a vitamina, mas muitas vezes você tem o prejuízo da fibra. A gente aqui não está falando só do emagrecimento em si, é da sua saúde. Até eu ia perguntar das pacientes que vão procurar o seu serviço, elas não vão pensando na saúde? Não, eu tô enganada com na isso? verdade, elas vão pensando na estética só. A estética é muito forte, a saúde, mas o que eu falo para elas? Sabe o problema? Sabe de tudo isso que a mídia, que muitas coisas se fala sobre emagrecimento? Porque pensa, se eu perguntar para vocês em casa o que é emagrecer, o que emagrecimento significa para a pessoa, ela vai falar o quê? Restrição, limitação, proibição, não comer, não fazer o que quer. Então, a palavra emagrecimento, ela é negativa. Na verdade, você sabia que ninguém quer emagrecer? O que todos nós queremos é estar bem. Então, nós queremos se sentir bem, tanto com a saúde, com a estética, com a autoestima. Então, o que eu falo para os pacientes? Vamos focar na sensação. Eu estudo muito a parte comportamental, eu passo anos estudando para fazer o quê? Porque a gente só consegue emagrecer e esse emagrecimento ser duradouro quando você muda um comportamento. Então, para você mudar um comportamento, você precisa
saber que sensação você quer e não focar no emagrecimento. O emagrecimento sim vai acontecer, é importante. Ele, numa linha, ele mas seria o ponto final. Acaba sendo uma coisa natural. Então, quando você fala em educação alimentar, vai muito mais além. Percebe que você fala o quê? De comportamento. Então, o emagrecimento a gente passa, mas a gente não desce nessa estação. Você acha que as pessoas com mais idade têm uma certa resistência em fazer essa mudança toda alimentar? Olha, eu atendo várias pessoas de várias idades. O que eu acredito é na necessidade. Então, quando a pessoa faz aquilo por necessidade, ela tem uma resistência maior, porque tem algo impulsionando ela. Mas quando ela faz com vontade, quando ela toma consciência do que está acontecendo... E sentir os benefícios também. Tudo ali. E outra, ela olha para um alimento, olha quanto alimento lindo nós temos aqui. Nós temos grãos, temos proteína, carboidratos, não tem como fibras. Não gostar, não é? Não tem. E outra, a alimentação, a natureza é muito vasta. Então, a educação alimentar trabalha com todos os alimentos. A gente educa a pessoa a ter uma relação com esse alimento e não ter medo dele. E não ficar assim, e se eu comer um chocolatinho, estraguei tudo. Não, acaba ficando neurótica até em relação a isso. E não dura. Na verdade, se você condicionar a sua cabeça pensando, quando eu for comer determinada coisa, aquilo, se eu comer por muito tempo e exagerado, vai me fazer mal. É só pensar nisso. Mas fazer mal, que eu falo, fazer mal para valer, não só de gordura, é disposição, tudo, linha de raciocínio, tudo muda praticamente tudo. E quando você olha para um alimento e você fala, eu posso consumir você a hora que eu quiser, é diferente. É tão bom. É tão bom, te dá segurança. E o alimento tem isso, o alimento é importante, o alimento é fundamental para o organismo, mas a relação que você tem com ele, isso que faz a diferença. O sentimento que você busca no alimento é que faz a diferença. Sabe o que me assusta? A quantidade de pessoas, principalmente aqui no Brasil, que estão obesas. Muito. A gente tem, eu estou falando de milhões aí, milhões e milhões. Chega até quase 10 milhões, segundo algumas pesquisas que eu estava vendo. E a questão é, a gente vê que falta essa conscientização de ver o natural como algo bom e não algo limitador aí das coisas que você gosta. E também ver que, assim, eu faço até um trabalho com a família de consciência, porque o alimento passou a ser uma coisa... fundamental. E a pessoa tem muito pouco tempo para se dedicar para isso. Então, não precisa complicar. Não precisa complicar. A gente só precisa entender. E quando você tem... Eu falo que a educação alimentar é igual quando você aprende a ler e escrever. Quando você educa, aprendeu, você foi alfabetizado, você não consegue mandar uma mensagem errada, não é? A gente quer mandar uma palavrinha e fala, mas está escrito errado, então eu não vou conseguir. Aquilo incomoda. A educação alimentar é a mesma coisa. Então, quando você passa a entender sobre alimentação, você muda o comportamento. E não é nenhuma questão da gente seguir uma lista. Vou fazer uma listinha, você só pode comer isso. Não funciona. E ficar... que difícil. Isso dá mais nervoso ainda. Muito mais, pessoa, aí parece que aquilo estimula a compulsividade. Falar, não, porque o proibido é muito bom, eu vou no proibido. Então, não é essa a ideia. Não é essa a ideia, de jeito nenhum. Tem um planejamento, sim. Nós precisamos do alimento, se planejar, até para na hora de comprar alguma coisa, se organizar, isso sim. Mas não é limitante. Mas você acha, eu acredito que não falte informação para a sociedade. Porque hoje a gente vive nessa... a informação chega muito rápido, né, gente? A fração de segundos por conta da internet. Então, informação não falta. Mas exatamente o que você falou é muito precioso. A informação não falta, mas falta assimilar. Uma coisa é chegar, outra coisa é eu entender aquilo e traduzir aquilo para mim. A gente, infelizmente, deixa a doença chegar para depois tentar curar. E comunicação é uma coisa, né? A gente que está falando de comunicação, pensa, o que eu estou pensando, o que eu estou falando e o que você está entendendo, existem barreiras. Exato. Você imagina com a alimentação que é construído lá na infância, com a mãe super alimentando, se protegendo, tem várias histórias. E essa coisa da personalidade forte. Fala, eu não como de jeito nenhum e não adianta você falar. Pois é. É complicado mudar isso, é muito complicado. Mas consegue. Mas então uma dica especial para quem está assistindo, só para a gente encerrar, o primeiro passo de quem quer mudar, quer ter uma saúde legal e quer não fazer crescer essa gordura toda, apesar de que a gente precisa de uma certa quantidade. Não precisa virar atleta se você não quiser, mas uma dica essencial para quem está assistindo. A minha dica é foco. Tenha foco e busque uma sensação. O que você quer sentir quando você emagrecer? Como você quer estar? A minha dica é, trabalhe a sensação. Nossa, eu quero estar bem, eu quero estar bonito, eu quero estar saudável, eu quero ter a sensação. Sabe quando a gente busca? Então, a sensação me guia para um foco. E, gente, disciplina alimentar. Disciplina é diferente de rigidez.
eu não preciso ser engessada, duro. Qualquer coisa que vocês peguem agora e falem, eu não vou conseguir semana que vem continuar comendo isso, não comecem. Tá certo. Fechou. Ai, foi tão rápido, né? Que delícia agora. Volta mais vezes. Verdade, eu Gislene muito. Rocha. Bom, eu vou passar seu site, que é www.clinicagislenerocha.com. www.clinicagislenerocha.com. Lá ela dá várias dicas. É muito legal, eu entrei lá, muito bom. Parabéns pelo Obrigada, site. eu que agradeço. Um beijo. Obrigada.